Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jairo, da irmã Rosana. Quero agradecer ao evangelista Gesiel pelo convite, que Deus abençoe. Quero agradecer a Deus por estar aqui nesta noite. Eu amo esta igreja, eu amo esta casa que me acolheu ali na Vila Augusta 4 anos atrás, quando eu cheguei da Bahia. E graças a pessoas tão especiais que o Senhor colocou no meu caminho, eu me senti acolhida neste lugar. E eu cresci na presença do Senhor, conhecendo mais dEle. Que Deus abençoe, meus irmãos. Quem achou, diz amém. E quem não achou, repete comigo. Escola dominical. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a saudação, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Desde o começo deste culto, nós estamos falando e ouvindo a respeito do Deus que faz, do Deus que cura, do Deus que salva, do Deus que é, do Deus que provê, do Deus que nos viu quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, o Deus do impossível. E é exatamente sobre o Deus do impossível que eu vou continuar falando nesta noite. Esse Deus tão maravilhoso que nós servimos, que nós celebramos e o motivo de estarmos aqui. Lá em Gênesis 3,15 é muito interessante porque assim que o homem cai, imediatamente Deus Pai diz: olha, do ventre de uma mulher nascerá alguém que vai pisar na sua cabeça, a serpente. Então, esse Deus misericordioso, imediatamente pós-queda, ele já prepara um redentor para nossas vidas. E lá em Gênesis 12, Deus ele escolhe a família da qual viria o Messias. E em Gênesis 12, ele já começa a agir na impossibilidade. Porque quem foi a mulher escolhida? Sara, uma mulher estéril. E aí o Deus da impossibilidade, que está presente desde Gênesis, já dá a resposta para Sara quando ela ri da promessa e pergunta: eu já sou velha, como assim? O anjo diz: Sara, existe alguma coisa impossível para Deus? E a resposta vem tempos depois com Isaac. Existe alguma coisa impossível para Deus, meu irmão, minha irmã? Existe alguma impossibilidade para o Deus que nós servimos? Quando eu era criança, eu tinha um pastor que dizia que se é que Deus tem dicionário, se é que Ele precisa disso, mas se Ele tiver, a palavra impossível não está lá. Não existe a palavra impossível no dicionário de Deus, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Para Ele todas as coisas são possíveis. E Ele é tão poderoso que até o que não é, já é. Porque Ele é um Deus eterno. Aleluia. Aleluia, Jesus. E em Lucas 1, ele já começa nos contando a respeito de duas mulheres improváveis, Maria e Isabel.
Duas mulheres que receberam uma promessa, e a promessa é: você vai gerar. A primeira delas, a mãe do nosso Salvador, o anjo diz para ela: Maria, você ainda é uma moça virgem, mas você vai gerar. Maria, eu acho lindo a saudação. O anjo, ele olha para Maria e diz: Maria, agraciada. Eu gosto dessa palavra, porque é tão agraciada, mas tão agraciada, que estava carregando a própria graça em seu ventre. Olha que coisa maravilhosa. E o anjo, ele dá nome já, se chamará Jesus. E sabe a tua prima Isabel? Isabel, estéril, desde a sua mocidade ela já era estéril, e agora ela já está avançada em idade, mas até ela, uma improvável, também está grávida. Ela também vai gerar, e o menino também tem nome. O menino vai se chamar João. E lá em Lucas 1,13, quando o anjo fala com Zacarias, o anjo diz para Zacarias: as suas orações foram ouvidas. As suas orações foram ouvidas. Quem crê que Deus ainda escuta a oração do crente? Quem crê que Deus ainda escuta a oração do crente? Aleluia. Aquela receitinha que os meus avós me ensinaram, que os seus pais ensinaram para você, ela não mudou. Oração, jejum, leitura da palavra. O Senhor, Ele escuta as suas orações. O Senhor, Ele vê você no seu quarto de joelho. O Senhor, Ele escuta você. Ele escuta as orações dos seus filhos. Aleluia. E talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha parado de orar nas madrugadas, tenha parado de buscar nas madrugadas, e eu preciso falar com você: volte a orar. Volte a buscar a presença dEle, porque essa receita, esse combo do crente nunca vai vencer. Essa receita sempre vai ser válida. O Senhor, Ele sempre vai ouvir a sua oração. Pode até ser que a resposta seja não, mas ouvir, Ele vai ouvir. Os ouvidos dEle estão bem atentos para a oração dos seus servos. E quando o anjo está falando ali com Zacarias da promessa de que Isabel vai gerar, o homem que orou pedindo a Deus, agora é o mesmo homem que não está crendo. Não julga, porque a gente faz isso também. Agora ele não está crendo, e o anjo diz: olha, Zacarias, porque você não está crendo, agora você vai ficar mudo. E assim ele ficou mudo, até o dia em que o menino nasceu. Existem momentos em que nós precisamos lembrar. Tem um louvor que eu gosto muito, que diz assim: preciso calar todas as vozes, menos a tua. Existem momentos que você precisa fechar os seus ouvidos para a voz da incredulidade, para a voz que diz: não vai dar certo, para a voz que diz: para de orar por esse menino, que ele não vai ser liberto nunca. Para a voz que diz: para, já faz 10 anos que você ora e esse homem nunca quis saber de ser crente. Está na hora de você calar essas vozes e ouvir a voz daquele que fez a promessa, e ouvir a voz daquele que é Deus do impossível, e ouvir a voz daquele que nós acabamos de cantar dizendo: Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Eu sei que Ele proverá, eu sei que Ele vai cumprir. Aleluia. Onde está? Onde estão os crentes que creem? Onde estão os crentes que têm fé? Onde estão? Onde estão minhas irmãs e meus irmãos? Aleluia, aleluia. Nós ainda cremos, Jesus. Nós ainda cremos, Jesus, nas tuas promessas. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. Maria e Isabel, elas creem na promessa. E eu acho lindo porque o anjo, ele já dá nome para os meninos.
Ele já dá nome e ele diz: olha, Maria, o nome dele será Jesus. Olha, Isabel, o nome dele será João. Deixa eu falar com você, minha irmã. Talvez há muito tempo você tenha tentado gerar e ainda não conseguiu. Mas deixa eu te falar, ele já tem nome. Ela já tem nome. No céu já tem nome. Talvez tenha uma causa muito impossível que você não está conseguindo vencer. Talvez um diagnóstico muito difícil. Mas deixa eu te falar, no céu já passou pelas mãos de Jeová. No céu já é certeza de que aquilo que é impossível na terra, para Deus é possível. Aleluia. E não importa o que seja, viu? Não importa. Um diagnóstico médico, uma causa, uma esterilidade, não importa o que seja. Para o nosso Deus não existe impossibilidades. E eu gostaria, com toda licença, aos mestres que estão aqui, aos meus irmãos, eu gostaria de abrir um parêntese para contar um testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Eu não sei se essa vai ser a última vez que eu vou contar, mas o Senhor mandou eu contar e eu vou obedecer. Eu vou contar esse testemunho. Em fevereiro deste ano, eu fui acometida de uma dor muito forte na minha lombar. E eu tomei um Dorflex e fui dormir. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem, tomei um Dorflex, fui dormir, mas no outro dia a dor não passou. Então eu procurei um médico, ele me passou medicações com retenção de receita, mas a dor não passou. A dor só foi piorando. O médico passou injeções, não passou. Continuou piorando aquela dor. E eu passei 2 semanas acamada. Eu não conseguia ficar de pé nem 10 minutos. Eu não conseguia cultuar, porque eu não conseguia ficar sentada. E eu fiquei nesse sofrimento durante 7 meses. 7 meses sofrendo com essa dor. E raio-x não dava nada. E o médico disse, só pode ser uma hérnia de disco. E como eu sou da área da saúde, aquela dor era tão angustiante que a única coisa que eu pensava era, vai fazer cirurgia, meu Deus. Vai ter que fazer cirurgia, meu Deus. E eu estava tão desesperada, tão angustiada, que eu comecei a dizer, Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. Olha a fé, gente. E naquele dia, eu fui dormir chorando, mas no dia seguinte eu acordei diferente. Eu acordei com uma paz tão grande no meu coração, acordei com a vontade de viver, clamando a Deus para que me curasse, e o Espírito Santo ministrou no meu coração, alguém estava orando por você. E o meu pastor Júlio, ele mandou uma mensagem para mim e disse, ontem o Senhor colocou o seu nome, e eu orei por você, e eu disse, entendi, Jesus, entendi. E a partir daquele dia eu comecei a clamar para que Jesus me curasse. E eu me lembro que eu fiz uma oração antes de sair de casa. E a oração que eu fiz foi a seguinte, Senhor, eu quero que o Senhor me cure do alto da cabeça, a planta dos pés. E lá na igreja tem um senhorzinho que ele já deve ter uns 80 anos. E ele fica na porta da igreja, junto com os obreiros. Ele também é um obreiro. E quando eu cheguei, ele falou, a paz do Senhor, minha irmãzinha, eu tenho orado por você. E a minha oração tem sido, Deus, cura ela, do alto da cabeça, a planta dos pés. Aleluia, aleluia. E uma ressonância estava marcada para aqueles dias. E o médico disse, a gente vai ver o que é na ressonância. E na ressonância nós vamos tomar uma decisão do que vamos fazer, de como vamos proceder. Mas a minha igreja estava orando por mim. E eu fui fazer a ressonância em uma sexta-feira. E eu me senti melhor naquele dia, mas como de vez em quando eu me sentia melhor, então eu fui, fiz o exame, voltei. No sábado eu já estava com o laudo na mão. E eu lembro que eu estava na frente do espelho no meu banheiro e eu olhei o laudo. E quando o laudo chegou, estava escrito assim, não há alterações, mas eu falei, Deus, como assim não há alterações? Olha a fé, eu queria saber o que é.
Eu queria saber o que é para poder resolver logo isso. Aí Jesus me pegou. Ele disse: você se esqueceu de que noite passada eu entrei no seu quarto e curei você? Aí eu lembrei que na madrugada do exame, eu não vi um homem de branco, mas eu vi a mão do meu Deus. Ele chegou do lado da minha cama, e você pode crer, ou você pode não crer, mas eu creio porque eu vivi. E ele me deu uma medicação que na terra não tem, foi uma medicação do céu. E naquele dia, eu fui curada. E para que não restasse dúvidas, quando eu cheguei na igreja no domingo, o exame foi na quinta-feira de manhã. Quando eu cheguei na igreja no domingo, o irmão Eurípides: irmãzinha, tudo bem? Deus me falou que visitou você 3 noites atrás. E eu falei: é verdade. Ele me visitou e Ele me curou. E olha eu aqui de pé. Nunca mais fiquei prostrada em uma cama. Não preciso mais tomar nenhuma medicação. E os médicos ficaram todos confundidos. Como assim? Você não chegou aqui arrastada uns meses atrás? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz. E é por isso que eu falo sobre Ele. É por isso que eu prego sobre esse Deus. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei a sua angústia, o seu desespero, mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para ir lá, viu, mãe? Ele é poderoso para ir lá. Para que desespero? Eu já não disse que sou teu Deus. Para que desespero? Olha eu confirmando mais uma vez que sou o Deus do impossível. Para que desespero? Essa causa é minha. Para que tanta angústia? Olha eu derramando hoje o meu bálsamo no teu coração, na tua mente, na tua casa. Olha Ele, olha Ele, olha Ele, olha Ele. Olha Ele visitando o seu casamento. Olha Ele visitando a sua casa. Olha Ele visitando a sua coluna, a sua lombar, como Ele fez com a minha. Olha Ele passando aí, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Creia no poder do Deus do impossível. Esse poder que em Lucas 1:41 encheu Isabel e encheu João ainda no ventre. Esse poder que lá em Lucas 1:67 encheu Zacarias, o homem que não estava crendo. O homem que por um momento duvidou. Agora está todo mundo chamando o menino de Zacarias. Zacarias, Zacarias, e Isabel está dizendo: é João. E todo mundo: Zacarias, Zacarias. Então vamos perguntar para o pai. O pai está mudo. E aí diz: ô Zacarias, como que vai ser o nome do menino? Aí ele pega uma tabuinha e escreve: o nome dele é João. A Bíblia diz que imediatamente a língua do homem desenrolou e ele voltou a falar, começou a glorificar, foi cheio do Espírito Santo, porque à medida que nós obedecemos a Deus, Ele nos enche do seu poder. É poder de Deus. E agora aquela família está totalmente cheia do Espírito Santo. Isabel, João, que já foi cheio no ventre, Zacarias, todos cheios. Cheios pelo poder de Deus. E eu quero declarar que a sua casa, a sua família será cheia do poder de Deus. Eu quero declarar que os que estão longe virão para perto, que os que já tiveram aqui saíram, voltarão. Eu quero declarar, sabe a saudade que você sente no coração de alguém que sentava ali, tocava? Eu quero declarar que ele vai voltar. Eu quero declarar que o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus que tem poder para libertar os cativos das prisões, o Deus do impossível, Ele está indo lá. Ele está indo lá.
Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Essa mulher cheia do poder de Deus, Isabel, ela diz em Lucas 1:25, o Senhor, Ele tirou o opróbrio que eu tinha no meio do meu povo. O Senhor, Ele tirou a desonra que eu tinha no meio do meu povo. E ela diz para Maria também, Maria, você é bem-aventurada. Éramos para nós sermos desonradas, era para eu, Maria, viver a vida toda sem filhos e ser desonrada. Era para você ser desonrada porque é uma moça virgem que está grávida, mas você está gerando o Salvador. Você é bem-aventurada. Eu conheço esse Deus que tira a desonra. Eu conheço esse Deus que quando você tem um encontro com Ele, de desonrado, desonrada, agora você se transforma em um bem-aventurado, em uma bem-aventurada. Eu me lembro do encontro que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana. Você lembra do encontro que Jesus teve com ela? Uma mulher mal amada, com 5 casamentos falidos. E agora, depois do encontro com o Senhor Jesus, ela começa a pregar na cidade dela. Uma mal amada se torna uma amada do Senhor Jesus Cristo, uma missionária. Olha, Deus mudando o cenário. Quando Ele chega, o negócio é diferente. Aleluia! Quando Ele chega, Ele faz desse jeito. E quando ele encontra outra mulher da Bíblia, eu gosto muito desses exemplos, porque o Senhor Jesus já falou tanto comigo a respeito delas. Quando o Senhor, Ele encontra a mulher do fluxo de sangue, Ele faz uma coisa diferente. Quando a mulher toca nas vestes de Jesus, ela poderia ir embora e não falar mais com Jesus, e Jesus não falar com ela? Poderia. Aconteceu outras vezes, das pessoas que tocavam em Jesus, eram curadas, e tudo bem, mas por que Jesus confronta a mulher do fluxo de sangue? Eu perguntei para o Espírito Santo em uma tarde na minha casa, e eu fiquei a tarde inteira perguntando ao Senhor, por que o Senhor confrontou a mulher do fluxo de sangue no meio de todo mundo? Eu quero compreender, Senhor. E aí Jesus falou para mim uma coisa muito simples, mas que fez toda a diferença. Filha, leia o contexto. E aí eu fui ler o contexto. Aquela mulher, ela estava há 12 anos em um ciclo que não cessava. E quando nós vamos ver lá o Antigo Testamento, quando a mulher estava nesse ciclo, ela ficava um pouco afastada da sociedade. E a Bíblia diz que ela já estava há 12 anos nesse sofrimento. Todo o dinheiro daquela mulher tinha acabado, porque ela gastou com muitos médicos e nada adiantou. Eu não sei se aquela mulher era casada, não sei se ela tinha filhos, a Bíblia não diz, mas com certeza filha de alguém, aquela mulher era. E agora ela estava em um sofrimento no meio da sociedade. Então é justamente por isso que Jesus confronta ela no meio da sociedade, dizendo para todo mundo que viu 12 anos aquele sofrimento: estão vendo? Agora ela está curada. Estão vendo? Agora ela pode voltar a me cultuar. Estão vendo? Agora eu restauro ela dentro dessa sociedade. Vocês estão vendo? Uma improvável que ninguém conseguiu curar, mas eu sou o Deus do impossível. Aleluia, aleluia. E o Deus do impossível, Ele está aqui nesta noite. O Deus que muda cenários. E para finalizar, que já estamos bem pertinho do nosso horário, Lucas 1:45, onde nós lemos, Isabel, ela diz para Maria: bem-aventurada a que creu, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurada a que creu. E eu quero falar com você nesta noite: bem-aventurado você que creu, bem-aventurado você que
crê. Bem-aventurada, sabe por quê? Porque vai se cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Se foi o Senhor que disse, se foi o Senhor que prometeu, Ele é Deus para cumprir. Ele é o Deus do impossível para fazer. Aleluia. Eu quero convidar você mais uma vez. Irmã Melissa, eu já creio. Eu quero te convidar a crer um pouquinho mais. O evangelista Gesiel falou isso nesta noite. E eu lembro que quando eu era criança, que eu via a minha avó no círculo de oração, eu lembro que ela orava bem assim: Jesus, aumenta a minha fé. Aí eu ficava, mas gente, minha avó já tem tanta fé. E ela, Jesus, aumenta a minha fé. E anos depois estou eu aqui orando: Jesus, aumenta a minha fé, porque eu quero crer mais. E eu quero convidar você a fazer essa oração também. Jesus, aumenta a minha fé, porque eu quero crer mais. Eu quero crer mais. A voz da incredulidade muitas vezes tenta abafar a sua voz, mas por favor, Jesus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Eu quero crer mais, eu quero crer mais. Feche os seus olhos comigo nesta noite, por favor, com a permissão do meu pastor, fiquem de pé. Aleluia, nós vamos orar nesta noite. Eu não sei você, mas eu sei que Ele está aqui. Eu estou sentindo a presença dEle. Eu não sei você, mas eu vou sair desse culto aqui bem cheia da presença dEle. Aleluia! Glória a Deus! Então eu convido a você agora a colocar nas mãos dEle aquela causa que para você parece impossível, aquela causa que para você pode ser uma papelada em cima de uma mesa, pode ser um diagnóstico, pode ser um familiar, não sei. E se for o teu ventre, minha irmã, e se não for te constranger, coloca a mão nele agora e começa a declarar vida, porque Ele é Deus que faz, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que faz. Oh Jesus, nós clamamos a Ti, Jesus, clamamos a Ti, Senhor. O Senhor conhece bem o Teu povo, o Senhor conhece bem cada pessoa que está aqui nesta noite. E cada uma que colocou uma causa agora em Tuas mãos, Jesus. Toca nela agora, Senhor. Se for na saúde, visita ela agora, Jesus. Visita os nervos, visita os ossos, visita o coração, visita o pulmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, nervo ciático, em nome de Jesus, destrave agora, em nome de Jesus. Ei, ventre, em nome de Jesus eu declaro vida. Oh, já tem nome, já tem nome, já tem nome. No céu já tem nome. Eu declaro vida. Oh, Jesus, visita as papeladas dos Teus filhos, Jesus. Visita, Senhor Jesus, aquelas preocupações que estão tirando o sono. Visita, Jesus, visita. Espírito Santo, visita a mente dos Teus filhos, Jesus. Onde o médico não tem conseguido ir, Jesus. Onde o psicólogo não tem conseguido ir, Jesus. Visita agora, Jesus. Visita agora, Jesus. O Senhor é o Deus que cura corpo. O Senhor é o Deus que cura a mente. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que faz. Foi o Deus de Maria, o Deus de Isabel, e é o nosso Deus, o Deus que ainda faz. Em Ti cremos, Jesus. Em Ti cremos, Jesus. Em Ti cremos. Toca nas famílias, Jesus. Toca nas famílias, Jesus. Liberta os cativos, Jesus.
Visita o coração dessa mãe, Jesus, que tanto chora. Visita o coração desse pai, Jesus, que tanto chora. Toca, Senhor Jesus, toca, Senhor Jesus. Nos cobre com teu sangue, Jesus. Nos cobre com teu sangue, Jesus. Nós cremos em ti, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Continue de pé, vamos estar encerrando, adorando com o vocal. Que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor fala assim que o justo viverá pela fé, meus irmãos. Foi essa sentença que transformou o coração de Lutero para fazer a reforma protestante e nós estarmos aqui nessa noite, porque nós, como justo, nós não vivemos, meus irmãos, das coisas que o mundo vai oferecer. Nós não vivemos de tapinha nas costas, não vivemos de nossos amigos ajudando, ou dos nossos amigos intervendo em situações que precisamos, não. A Bíblia nos afirma que o justo viverá pela fé. Nós não viveremos pela carteirinha da nossa igreja, não viveremos pelos nossos cargos eclesiásticos. O justo viverá pela fé. E a palavra que tem sido ministrada neste culto para nós é: a fé precisa ser exercitada. Você precisa exercitar a fé que Deus tem colocado no teu coração. Jesus disse: se a sua fé for como um grão de mostarda, Deus fará coisas grandes através da sua vida. Jesus mesmo também disse: se você crer no meu nome, você fará muito mais, além daquilo que eu fiz, fará coisas maiores, coisas grandes, coisas maiores, coisas grandes. Isso para Deus é nada, como é cantado. Esse problema para Deus, meu irmão, é pequeno demais. O nosso Deus é o Deus da causa dos impossíveis. É o Deus presente aqui nessa noite. É o Deus que te abraça aí onde você está. É o Deus que nos envolve neste momento. É Deus que nos envolve neste culto precioso. Ô glória! É o Deus que tem resposta para os nossos problemas. É o Deus que pega na sua mão e te direciona. Meu Deus, em quem você tem confiado, meu irmão? É nesse Deus que estamos adorando. Você crê? Ele é cura. Oh glória! Esse Deus é tudo que nós precisamos. Oh glória! Que adoramos. Meu Deus, Jesus é tudo. Oh glória! Só nos resta agradecer, meus irmãos, e adorar esse Deus, porque assim como ele ouviu a oração de Zacarias, ele te escuta quando você clama. Me levas pelo fogo. Oh glória! Morando todo meu ser. Confio em ti. A nossa fé e confiança está em Deus. Eu confio que o Senhor é a cura para minha alma, cura para o meu corpo físico. Oh glória! Não há
cremos que Tu és a cura. Nós cremos que Deus continua cuidando. Meu Deus, é Deus confirmando a Tua palavra. Exercita a tua fé neste momento, neste louvor, nessa adoração. Meu Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo que ama e aguarda a sua vinda, desde agora e para sempre. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe os irmãos do Parque Ribeirão Preto, pastor Edmar, os irmãos do Recreio Aranguera, o presbítero irmão Anderson, pela cooperação. Deus continue vos abençoando. Mamelice, seu esposo, que Deus os abençoe. Sexta-feira, toda a igreja, o grande culto de ensino, o pastor Lucas, ali de São Paulo, estará ministrando a palavra de Deus para nós. Então, todo o povo de Deus, nosso grande culto de ensino.